paz do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom, que privilégio poder estar aqui junto com você nesse projeto de Escola Bíblica Dominical. Um projeto que, como sabemos, tem o apoio da AD Criciúma, Assembleia de Deus de Criciúma, do Departamento de Escola Bíblica Dominical e da ADC TV também aqui de Criciúma. Estamos trabalhando a sala de juvenis, uma sala com a idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. E você, meu caro amigo, é um privilegiado por estar servindo a Deus nessa área do ensino. Uma área das mais promissoras na seara de Jesus. E digo para você que é também o primeiro ministério, o primeiro milagre que Cristo fez quando aqui esteve conosco em seu papel de homem, foi ensinar. Ou você acha que não é milagroso você, com 12 anos, estar cercado de sábios, de sacerdotes, e debater e discutir com ele e até ensiná-los? Isso é milagre, isso é coisa de Deus. O primeiro milagre que a Bíblia nos narra, histórico, é a transformação da água em vinhos. Mas, no entanto, podemos entender que também é milagre, apesar de a Bíblia não se referir como milagre, uma situação dessa, uma criança de 12 anos, ensinando aos sábios de sua época. Dito isso, quero lembrá-los que estamos trabalhando o segundo trimestre do ano de 2023 e que nossa lição tem um título geral: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino. O que Cristo fez por nós: Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos remiu. Já falamos sobre isso em lições anteriores. E eu sempre gosto de falar que é bom você sempre fazer um comentário sobre o título, porque o título ele dá também aquela visão geral do que nós vamos discutir. Você pode falar nas 13 lições sem ser repetitivo. Por exemplo, o que Cristo fez por nós? Nós vamos responder agora. Ele se sacrificou por mim e por você. Ele deu seu sangue, Ele deu sua vida. Ele, em seu sacrifício vicário, ou seja, aquele que me substituiu, aquele que te substituiu, Ele se colocou nos nossos lugares para nos possibilitar a reconciliação com Deus. Então, foi isso que Cristo fez. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a reconciliação com Deus. Ele nos deu a sua vida para que nós possamos ter, através dele, a vida eterna. Olha que coisa mais linda. Através da vida de Cristo, nós passamos a ter o privilégio de buscar a vida eterna, entendendo que vida eterna é viver eternamente aos pés do Senhor, no reino celestial, nas bodas do Cordeiro. E morte eterna é viver eternamente longe de Deus. Olha que coisa! O que é que Cristo fez por mim e por você? Ele nos deu a vida aos pés de Deus. Nos tirou da vida que seria aos pés de Lúcifer. Seguindo em frente, o que podemos fazer pelo reino de Deus? Nós podemos simplesmente obedecer e praticar o ID de Jesus, que é o que eu e você fazemos nesse programa, você faz na sua sala de aula, que nós falamos de Cristo todo dia, toda hora, todo instante. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho e ensinar. E é isso que nós fazemos, e é isso que nós podemos fazer, é isso que o teu jovem vai poder fazer. Falar de Cristo, levar avante a santa, digna, positiva e definitiva palavra do Senhor. Você veja que o título já nos deu uma grande mensagem, já nos dá uma grande possibilidade de falar sobre o que discutiremos na lição de hoje, que está prevista para o dia 18 de junho do ano de 2023, a lição de número 12, que tem sobre o título Posso Viver para a Sua Glória. E também nós podemos brincar e aprender com a lição da semana. Vá falando para o teu jovem, pergunta para ele o que é glória. E você vai ver que vai haver uma grande confusão na aula. Vai haver uma grande incerteza nas respostas que vão lhe dar. Por quê? Porque nós cristãos, nós crentes, costumamos avançar no nosso relacionamento com Deus sem buscar o aprendizado, o que significa as palavras contidas na Bíblia, as palavras ditas por Deus para o meu e teu aprendizado.
Pergunte o que é glória. E dentre várias outras respostas, você vai depois afirmar a definição de glória. A glória, quando você vai ver, é uma palavra homônima, né? Quem estudou a gramática sabe que homônimas são palavras que se escreve igual, que se pronuncia também igual, mas que tem sentido diferente. Então, olha só. O que é glória? Você pode dizer que a glória de Deus é o poder de Deus. Então, o que é glória de Deus? É o poder de Deus. Nós estamos falando sobre o título da lição ainda, apenas sobre o título. E olha onde nós já chegamos. Posso viver para a sua glória? Pergunte, o que é glória? É glória de Deus. Você vai perguntar, a glória de Deus, então você depois explica que é o poder de Deus. Né? E depois, como nós vemos muito falar, os pregadores falam que Deus envia, e a Bíblia fala que Deus envia a sua glória para nós. Deus envia o seu poder para nós? Não, absolutamente Deus. Não. Deus não nos dá o poder, Ele nos dá autoridade, né? Ele permite que nós falemos em nome dEle, mas a glória que Ele envia para nós seres humanos, é o quê? São as suas bênçãos, é também a sua autoridade. Então, a glória que Ele envia já não é uma parte do seu poder. Ele nos dá autoridade e nos envia bênção. Então, a glória de Deus seria bênção, a glória que Ele manda para nós. E quando nós glorificamos, quando nós demos glória a Deus, nós mandamos de volta a bênção? Não, absolutamente não mandamos de volta a bênção. A glória que nós enviamos para Deus é a honra que nós damos para Ele, a nossa reverência, o nosso louvor. Então você veja que você já está ensinando de uma forma muito profunda ao teu jovem. Glória, poder de Deus, glória, bênção de Deus e glória, honra a Deus. É o papel que eu temos que fazer, honrar a você. Como? Atendendo ao desejo dEle, fazendo algo pelo reino, glorificando, levando avante a sua santa, digna palavra. Olha só, no título da lição e no título do trimestre, já falamos bastante coisa sobre o título, sobre o conteúdo da nossa lição. Tanto no seu aspecto geral, quanto no seu aspecto específico, ou seja, quanto no aspecto da lição da semana que se inicia. Agora sim, seguindo em frente, vamos a outro ponto importantíssimo que nós não falamos sobre o título da lição, o título do trimestre, a leitura bíblica em casa, como nós definimos essa, e a leitura bíblica em sala. Esses 4 pontos, amados, são fundamentais para que você dê uma boa aula. Não despreze, trabalhe sobre esses pontos. Vamos lá. Segunda-feira, ele fala para que nós leiamos e entendamos Provérbios 9 e versículo 10. Ele fala sobre sabedoria para viver para Deus. E o que é a sabedoria? Nós sabemos que o temor de Deus gera sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é a prática do conhecimento que você tem. Não adianta você conhecer e não praticar. Por exemplo, você vai perguntar para o seu jovem, o diabo era sábio? Não, o diabo nunca foi sábio. Porque se ele fosse sábio, com tudo que ele conhecia sobre Deus, ele jamais tentaria usurpar o seu trono. Se ele fosse sábio, ele simplesmente obedecia. Então, vai dizendo para o teu jovem que a sabedoria para viver a palavra de Deus é sabedoria para praticar. A sabedoria da palavra de Deus é a prática dessa palavra. Você só será sábio, então, se você for obediente. Então, já ensine para o seu jovem esse conceito de sabedoria. Saber é obedecer a palavra de Deus, porque sabedoria é prática, sabedoria é pôr em ação o teu conhecimento. Sabedoria é pôr em prática o que tu entende e, ou seja, o que tu tem que fazer, que é obedecer a palavra de Deus. Provérbios 10, capítulo 1, é o que sugere o nosso autor para terça-feira. Um filho sábio glorifica a Deus. Um filho sábio já entende. Olha como foi legal a gente definir o que é a glória lá atrás, ali no nosso título. Então, o filho sábio glorifica a Deus. O filho sábio honra a Deus. O filho sábio dá alegria aos seus pais. O filho insensato dá tristeza aos seus pais. É isso que diz o nosso versículo lá no Provérbio capítulo 10. Por quê? Porque o sábio honra a Deus, ele glorifica a Deus, honrando a Deus. E a melhor forma de você honrar a Deus é obedecendo a sua santa palavra. Quarta-feira sugere o nosso autor, Salmos, capítulo 1, versículo 3, o sábio é bem-sucedido.
O sábio é bem-sucedido por quê? Porque ele pratica, porque ele obedece. E porque em obedecendo ele estará fazendo a vontade de Deus. Por isso que vai sempre vir bênçãos, vir coisas boas para o homem que obedece ao Senhor. Essa sabedoria que ele está falando aí, o sábio, não é no sentido secular, né? Existe a sabedoria humana, mas a sabedoria divina é essa de obedecer a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, um coração obediente. E o de sexta-feira, João, capítulo 14, versículo 15, amado, aqui eu acho que você pode fazer um comentário único sobre esses 2 dias. Por quê? Você veja que no Antigo Testamento está falando a mesma coisa do Novo, que é que você deve ser obediente a Deus. Que o homem sábio vai ser aquele que é obediente a Deus. Então, a mesma mensagem nos testamentos diferentes. Quantos centenas de anos tem de diferença do que está escrito em Deuteronômio para o que está escrito em João? E a verdade é a mesma. Um coração obediente, quem ama a Jesus obedece. Quem ama a Jesus é sábio. Quem ama a Jesus realiza a vontade do Pai, praticando esse amor. A mesma mensagem em 2 livros tão distantes na sua formação, falam para mim e para você que devemos ser obedientes. Faça essa ponte com o teu jovem e ensine sobre essa ligação desses 2 livros. Sábado, Hebreus capítulo 5, versículo do 8 ao 9, Jesus aprendeu o caminho da obediência e da submissão. Olha só, o próprio Jesus foi obediente à vontade do Pai. A gente entende que lá no sacrifício de cruz ele disse, seja feita a tua vontade. Em nenhum momento ele desobedeceu. Ele sempre realizou a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu e você sejamos salvos. E ele é o autor dessa salvação. Ele que veio aqui para que eu e você possamos ser salvos. Você vê que todos os versículos, ele caminham para o mesmo lugar. Ele caminha para falar de obediência. E como já falei, depois de definirmos o que é glória, a melhor forma de você glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, é dar honra, é honrar, é respeitar, é obedecer, é fazer o ID de Jesus. Veja que nós, em todos os versículos, falamos da mesma ideia, do mesmo pensamento de obediência. A leitura bíblica em classe, o nosso autor sugere, desculpa, o texto bíblico antes desculpa, o texto bíblico vai nos falar, portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos na nossa vida tem que ser para quê? Para honrar a Deus, tem que ser para glorificar a Deus, para reverenciar a Deus. Então, quando a 1 Coríntios nos fala isso, quer dizer que nós devemos viver para obedecer. E a principal ação de obediência que você tem para Cristo é se submeter à vontade dEle, é você fazer o ID de Jesus, é você ser um homem que respeite os padrões da sociedade, que respeite os padrões da tua igreja, a tua liderança, teus pais, o teu pastor, tudo isso é para a glória de Deus, ou seja, para a honra de Deus, você ser um homem obediente à sua santa palavra. Agora sim, nós vamos entrar no texto bíblico em classe, que eu tinha avançado, naquele momento. Voltamos a ele que se encontra em Lucas 2, 39 e 52. Por enquanto, nós estamos falando tudo o que está acontecendo, que vai acontecer na lição, irmão. Considere todos esses comentários parte da sua introdutória, parte da introdução na sua aula de hoje. E diz lá, em Lucas capítulo 2 e versículo 46, eu destaquei apenas esse versículo, que para não passar batido, é sempre bom você comentar sobre a lição bíblica em classe, e olha o que diz o versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Você veja que aqui o próprio Cristo estava fazendo o seu papel de estar lá ensinando aqueles sábios e também aprendendo, porque ele tinha as 2 naturezas, humanas e divinas. Ele, enquanto homem, enquanto jovem, enquanto criança, estava lá, participando de um debate com os sábios da época. E é isso que você tem que fazer. Você tem que estar sempre pronto
a falar das coisas de Deus para os mais velhos, para os mais novos e principalmente buscar essa intimidade sua para com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser buscado, tem que ser restabelecido, ele tem que ser revigorado a toda hora e todo instante. E isso vem através das Escrituras, através da leitura, através das conversas com aqueles que sabem mais do que nós e através das conversas daqueles que sabem menos do que a gente. E assim nós vamos levando à frente a palavra do Senhor. Amados, a lição de hoje ela é muito interessante, ela é muito positiva, como todas as outras lições. Todas elas são muito boas, mas essa que já chega na penúltima lição do trimestre, nós vamos entender que eu e você nascemos para obedecer. Se quisermos adentrarmos ao reino celestial, temos que viver dando glória a Deus. O nosso autor diz que vivemos em uma sociedade onde não se conhece os princípios de Jesus Cristo, mas você que conhece, ele fala ali, mas graças a Deus conhecemos a Jesus, então nós que conhecemos podemos, devemos e temos que fazer a diferença. Esse é o papel do crente, fazer a diferença agindo como um agente influenciador, capaz de modificar através da palavra de Cristo, através da ação e do poder de Cristo na minha e na tua vida, influenciar pessoas para que possam entender e compreender quem é o verdadeiro Cristo, qual o verdadeiro papel da salvação na minha e na tua vida. Então nós sim temos que ser esse agente influenciador, glorificador do Senhor Jesus Cristo, através do ID de Jesus e através da prática da obediência de sua palavra, que é o que aprendemos na lição em casa, sendo sábio, obedecendo e praticando. Praticar a palavra de Deus é amar ao próximo como a si mesmo, é falar de Deus, é falar de Cristo, falar do Espírito Santo para todo e qualquer ser humano que possa se aproximar de ti. É fundamental que nós tenhamos no coração esse desejo missionário, essa vontade missionária de levar avante a palavra do Senhor. Agora vamos direto ao nosso primeiro tópico, a obediência que glorifica a Deus. Nós já falamos o que é glorificar, já falamos o que é glória, já entendemos que para você glorificar a Deus, você tem que ser obediente. E aqui o nosso autor fala um pouco da infância de Cristo, né? Dos pais de Cristo, de Maria e José, que eram obedientes, eram pessoas obedientes, tanto ao sistema social em que eles viviam, quanto a famílias que ele fazia parte, e principalmente eles eram obedientes à palavra do Senhor. Ou você acha que foi fácil para José, ou também para Maria, o escutar, olha, você vai engravidar do Espírito Santo. Você acha que foi fácil para ela se submeter àquela ordem dada por Deus? Ou você acha ainda que foi fácil para José se submeter e entender, aceitar a instrução do Espírito Santo, que sua esposa estava grávida do Espírito de Deus? Meu amado, para que obediência mais gigantesca do que essa? E nós muito pouco falamos de José e Maria em nossos estudos, em nossas pregações. O porquê só Deus sabe, mas foram pessoas escolhidas por Deus para obedecê-los. Ele tinha potencial de obediência gigantesco. Imagina que José, ao ouvir a notícia que sua mulher estava grávida, sem ele ter participado de nenhum ato sexual com ela, ele obedeceu, ele acreditou, ele creu naquilo, porque ele poderia devolver Maria, ele poderia rejeitá-la e acabar com o nome dela, poderia fazer várias coisas dentro da cultura judaica, mas ele preferiu obedecer a Deus. É o que você e eu temos que fazer, escolher sempre obedecer a Deus. Então entendemos que a obediência é uma questão de escolha. Escolha você obedecer ao Senhor. Isso aqui é o primeiro subtópico. O segundo subtópico vai dizer assim, ó, como Jesus viveu de forma sábia e inteligente. É um complemento do primeiro tópico, né? Entendemos que viver de uma forma sábia e inteligente é como? É viver obedecendo, é viver praticando. Obedecer é praticar a vontade de Deus. E praticar a vontade de Deus é sabedoria. Então, quando o título diz, como homem, Jesus viveu de forma sábia e inteligente. Ele viveu praticando a vontade do Pai. Porque quando aqui estava, ele tinha as duas naturezas, mas a natureza mais atuante era humana, ele tinha que obedecer. Ele mostrou toda a sua sabedoria, rejeitando as tentações do diabo,
rejeitando várias situações desfavoráveis, a própria morte, o próprio sacrifício de cruz. Ele, como homem, sentiu a dor do sacrifício, mas ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, Cristo era sábio, Cristo foi sábio, Cristo é sábio, tendo em vista que Ele é eterno, e Ele foi obediente quando aqui esteve conosco. Então, sejamos nós obedientes e praticantes da palavra do Senhor. Não é possível obedecer sem praticar. E quando você fala praticar a vontade do Senhor, lembre-se do que está escrito lá em João 6,39. A vontade do meu Pai é que todos se sejam salvos, é que nenhum se perca. E Cristo veio para cumprir essa vontade. E como você realiza a vontade do Pai? Se colocando à disposição de Cristo para que você seja resgatado, para que você seja salvo. Então, quando você obedece, você estará caminhando a passos largos para adentrar ao reino celestial. Vamos seguindo em frente. O segundo tópico, vivendo a liberdade cristã com sabedoria. De novo, nós vamos falar a questão da escolha. O que é liberdade? Liberdade nos foi dada, amado, lá no Éden, com o livre-arbítrio, com a escolha. Quando Deus diz não coma dessa fruta, Ele deu a oportunidade que o casal escolhesse obedecer ou desobedecer. Então, você tem a liberdade de fazer o que quiser na tua vida. Mas essa liberdade te traz junto a responsabilidade, ou seja, você tem que estar pronto para as consequências da liberdade que você teve de escolher qual ação você iria praticar. Liberdade de obedecer ou desobedecer. Essa é a liberdade. E você vivendo a liberdade cristã com sabedoria, você vai escolher sempre a obediência. Então, esse segundo tópico nos fala claramente de escolha, entendendo que, quando você escolhe magoar a Deus, virá sobre a tua cabeça a condenação, virá sobre a tua cabeça a resposta de Deus, a justiça de Deus. E quando você escolhe obedecer, virá sobre a tua cabeça as bênçãos de Deus, que também é parte da justiça de Deus. A justiça de Deus condena ou absolve. A liberdade te leva, então, à condenação ou a absolvição. É essa a mensagem, é isso que você deve falar para o seu jovem no segundo tópico, que ele tem que escolher, e escolher com sabedoria. E escolher com sabedoria é caminhar para a obediência, praticar a palavra de Deus. Isso é ser sábio, isso é a escolha correta. A liberdade nós vamos ter, o nosso autor aqui fala de várias situações, né? Eu não posso ter a liberdade, ou seja, eu não posso escolher ser racista, eu não posso escolher magoar o meu pastor, eu não posso escolher magoar o meu próximo. Quer dizer, aliás, eu posso escolher, só tenho que saber que as escolhas que eu escolhi de magoar ao próximo estará desagradando a Deus. E em desagradando a Deus, eu estarei sujeito à sua condenação. Então, escolhe, tenha a liberdade de escolher, mas faz a escolha certa. Quando você tem liberdade, não significa que você vai ser um libertino. O que é ser libertino? É ter liberdade de usar toda a tua independência sem ter nada em troca, sem ter nada como consequência. Eu já ouvi alguns pregadores ou algumas discussões das pessoas dizer que não tem livre-arbítrio, porque se eu escolher errado, eu serei punido. Claro que sim, o livre-arbítrio é exatamente você escolher entre o certo e errado e assumir as consequências desse erro ou desse acerto. Agora sim, vamos para o nosso terceiro e último tópico, as palavras que glorificam a Deus. Ele vai falar aqui com cuidado com a língua, né? Nós vamos ter que ter muito cuidado, sim, porque quando você fala algo que magoa as pessoas, você pode provocar uma briga, você pode provocar uma confusão, você pode afastar alguém dos pés do Senhor com a palavra mal proferida. E o contrário, completando o tema lá de trás, o tema de liberdade, quando você fala e glorifica e fala direito, fala a palavra correta, né? Que você tem que dar, você também pode tirar alguém do caos, pode tirar alguém do abismo e levar alguém através da tua influência aos pés de Deus. Então você veja o poder que tem a palavra. Você tem, através da palavra, o poder de destruir, o poder de construir. Tem até uma música que diz que as palavras, o homem pode, através da palavra, fazer tanto o bem quanto o mal. A própria Bíblia nos diz que a palavra atirada, ela não volta atrás. Então, que você possa
falar, que você possa atirar palavras que glorifiquem ao Senhor, palavras que honrem, que engrandeçam ao nome de Deus. O segundo subtópico vai falar da nossa maneira de falar, que é um complemento do que eu já falei, né? A nossa forma de falar, de proceder, de vestir, vai dizer algo, muita coisa sobre o meu caráter, ou seja, sobre as minhas características, se as minhas características são parecidas com a de Cristo ou não. E nós, crentes, temos que ter o caráter de Cristo, temos que ser imitadores, temos que ser parecidos com eles. Então, a nossa maneira de falar, ela vai influir e ela tem que ser correta, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser justa, tem que honrar a Deus. Eu não posso usar palavras chulas, palavras que desqualifiquem o próximo, palavras que desqualifiquem o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que escolher para o meu repertório palavras que glorifiquem ao Senhor, que honrem a Deus, porque a minha ação vai honrar a Deus, vai glorificar ao Senhor. Prudência ao falar. Aqui ele vai falar, e a Bíblia fala que devemos falar com moderação. E essa palavra, às vezes, ela é ensinada de uma forma, eu não digo errada, mas desequilibrada nos cultos. Por quê? Quando ele fala prudência, quando ele fala falar com moderação, não significa que você tenha obrigatoriamente que falar pouco. Ou você acha que Cristo falou pouco nos seus discursos, nos seus sermões, nos seus ensinos. Quando fala, a própria Bíblia fala que deve-se falar menos e ouvir mais, significa que você tem que falar na hora certa, no momento exato. Na hora que você está aprendendo, ouça. Na hora que você está ensinando, fale. Fale com moderação, com sabedoria. Fale escolhendo as palavras que vão honrar a Deus, escolhendo os temas que agradam a Deus. É isso que quer dizer falar com prudência, falar com moderação. É falar com equilíbrio, é saber ouvir na hora certa e falar na hora exata. Essa que é a mensagem que diz o nosso terceiro subtópico. E assim, para concluir, vamos nos despedindo falando o seguinte, olha, a vida é curta, por isso precisamos viver de modo sábio. E o nosso autor é feliz nessa conclusão. Ele diz, glorificando a Deus com nossa obediências, palavras e atitudes. A conclusão por si só se explica. E nós falamos muito de obediência, nós falamos muito de praticar. Então, o nosso autor, ele como diz, ele é generoso em sua conclusão, a nos dar uma conclusão tão exata sobre como podemos fazer e como podemos manter-nos fiéis a Deus, glorificando-o enquanto vida tivermos, praticando, obedecendo e sendo sábio. É assim que eu e você temos que fazer no nosso relacionamento com Deus. Dito isso, me despeço, desejando a você uma belíssima aula e esperando um breve contato, se assim Deus o permitir. Um forte abraço e até a próxima.